Voltando ao primeiro amor. Diga comigo, voltando ao primeiro amor. Mas antes eu gostaria que você repetisse comigo esse tema de uma outra mensagem que eu não vou pregar hoje. Mas eu gostaria de começar com a gente declarando isso aqui. Diga comigo assim: submeta-se à Bíblia. Mais forte, submeta-se à Bíblia. Consulte a Bíblia. Confie na Bíblia. E obedeça a Bíblia. Parabéns, parabéns. Agora, nós vamos para outro nível. Cadê a sua Bíblia? Pega aí. Cadê a sua Bíblia? Está no celular? Levanta o celular. Mas se não está no celular, não levanta não. Senão Jeová vai queimar, porque aí você está mentindo. Brincadeira, gente. Isso é brincadeira. Deus não faz isso, tá? Deus não vai queimar seu celular, Deus não vai quebrar. Mas olha, levanta a Bíblia bem alto. Submeta-se à Bíblia. Consulte a Bíblia. Confie na Bíblia. E obedeça a Bíblia sempre. Diga eu amo. Diga eu amo a palavra de Deus. Beija a Bíblia aí, ó. Beija aí, ó. Eu te amo, Deus. O Código do Consumidor é importante, é uma lei que existe no Brasil. Todo estabelecimento que você vai, está escrito lá: este estabelecimento tem o Código do Consumidor. Isso aqui é o manual da vida. Isso aqui não é religião. Isso aqui é o manual da vida. Todo ser humano, independente de religião, deveria consultar a Bíblia, crer na Bíblia e obedecer a Bíblia sempre. Todo ser humano. O mundo seria outro. Não tem nada a ver com religião. Jesus nunca veio trazer uma religião. Jesus veio trazer o reino de Deus para a terra. Ele veio expandir o reino de Deus. Nunca confunda, preste atenção, nunca confunda Jesus Cristo com religião. Que ele nunca foi e não é e nunca será religião. Nunca confunda a igreja evangélica do Senhor Jesus Cristo com a religião. Nunca diga eu sou da religião evangélica. Não é religião. Nós somos evangélicos, porque acreditamos nos evangelhos de Jesus. Ok? Então preste atenção. Ame a Bíblia. Consulte a Bíblia. Obedeça a Bíblia sempre. Consulte a Bíblia. Ame a Bíblia e obedeça a Bíblia sempre. Mas o tema de hoje é voltando ao. Cadê vocês? Estão ainda? Voltando ao. Só vocês no 3, 1, 2, 3. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, versículos 36 ao 38, diz assim: um jovem, um garoto, muito bem sucedido financeiramente, chegou para o Senhor Jesus Cristo e fez a seguinte pergunta. Ele disse: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Uma pergunta que ele fez. Qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Quem respondeu? O mestre dos mestres. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu. De toda a sua. Vamos lá, gente. De toda a sua. De toda a sua. E de todo o seu. Aí Jesus terminou dizendo: este é o primeiro e o maior mandamento. Sabe o que Jesus está falando em outras palavras, garoto? Você pode falhar nos demais mandamentos, mas esse aqui, velho, você tem que acertar. Que não adianta você, todos os demais mandamentos dependem do primeiro. Você não vai conseguir cumprir os demais mandamentos, praticar os demais mandamentos, se você não viver esse primeiro. Então, qual que é o primeiro e maior mandamento? Vamos lá? Amar a Deus de todo? Amar a Deus de todo? Amar a Deus de todo? Coração. Amar a Deus com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Preste atenção, se você amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, muda tudo na sua vida. Muda a maneira de tratar as pessoas. Muda a maneira de lidar com seu cônjuge. Se todos os casais
antes até de casar, ainda criança, aprendesse isso aqui, não teria divórcio. Ninguém ia precisar agora mais do terceiro banheiro. Não ia ter ideologia de gênero. Não ia precisar. Porque quem ama, o homem que ama a Deus de todo o coração, ele ama a sua esposa, ele ama o seu filho. Ele não abandona a criança em nome da felicidade. Ele não abandona o casamento, ela não abandona o casamento em nome de ser feliz, incompatibilidade de gênero, não. Se as pessoas amassem a Deus de todo o coração, preste atenção, ninguém ia para as drogas, ninguém ia para o alcoolismo. Por que as pessoas vão para a dependência química? Por que as pessoas vão para a dependência do álcool? Em busca de alguma coisa melhor, em busca de fugir de um problema. O cara não quer ser confrontado e não quer resolver o problema, não quer pensar no problema, não quer buscar a solução, ele prefere cheirar o crack, que ele fica zen, ele fica fora de si. E quando o efeito passa, não é assim? Ele diz, puxa, vai voltar o problema, ele cheira outra pedra, fuma outra pedra. É assim com a cocaína, é assim com a maconha, é assim com o álcool, é assim com a prostituição. É mais fácil buscar uma prostituta no prostíbulo do que ser confrontado com a esposa, resolver o problema, dialogar com a esposa, falar do problema, é mais fácil. Mas quem ama a Deus sobre todas as coisas, quem ama a Deus de todo o coração, não tem nem espaço para essas malignidades. Essa é a grande verdade. Então preste muita atenção. Eu já vi na minha caminhada cristã muitas pessoas chegarem a Cristo. Todas tiveram experiências incríveis com o Espírito Santo. Porque deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você vai diante de Deus, você nunca volta de mãos vazias. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela sempre vai fazer algo para o qual ela foi enviada, liberada. Então, todas as pessoas que eu conheço tiveram alguma experiência, algumas mais, outras menos, mas todas tiveram. Eu já vi pessoas serem libertas instantaneamente do cigarro. Estou me lembrando aqui de um senhor que a nossa igreja ainda era na tenda. Olha o testemunho desse cara. Ele disse, ele era alcoólatra e ele usava muito cigarro. Ele disse, no dia, preste atenção, no dia que eu vim pela primeira vez na igreja, que eu cheguei no estacionamento da tenda, a partir daquele momento, nunca mais eu tive desejo nem do cigarro e nem da bebida. Eu já vi um homem entrar parecendo um bicho dentro da igreja, no sábado à noite, no culto. Um bicho. Os obreiros, os voluntários não conseguiam pegar, ele entrou de 4. Parecia um monstro, coisa horrível. Ele chegou na frente, os pastores oraram, o cara foi liberto. No outro dia, nós estávamos no culto de domingo, entrou um cara bem vestido, de terno e gravata. Falei com o pastor, quem é esse? Vai pregar hoje? Não estou sabendo. Não sei, quem é? Aí chegou alguém e disse, esse homem é aquele que entrou ontem de 4 na igreja. Lembra disso, Dé? Foi completamente liberto. Pessoas que não davam certo em nada, chegaram na igreja, as coisas começaram a fluir. O casamento foi restaurado. O marido não queria saber de Deus. Deus salvou o marido, libertou os filhos. Deus deu casa própria, carro, com o mesmo emprego, o mesmo salário, a vida mudou. Mas infelizmente muitas dessas pessoas abandonaram o Senhor Jesus. E aqui é uma pergunta, por que essas pessoas que tiveram experiências incríveis com o Espírito Santo, muitas delas, infelizmente, no meio do caminho abandonam o Evangelho? No meio do caminho abandonam o Espírito Santo. Por quê? A resposta é, perderam o primeiro amor. Perderam o primeiro amor. Então vamos à palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, anote por favor. Apocalipse, capítulo de número 2, versículos de número 1 ao 7, diz assim:
É uma carta que Deus escreve às 7 igrejas da Ásia. Essa igreja de Éfeso é uma dessas igrejas. Para cada igreja de Éfeso, para cada igreja da Ásia, Deus escreveu uma carta. E Ele mandou entregar ao pastor da igreja. Para a igreja de Éfeso, Ele escreveu o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Isso aqui é uma lição muito importante. Sempre que Deus quer falar com a igreja, Ele vai falar com o pastor da igreja. Deus chama o pastor da igreja de anjo da igreja. Deus não fala com o maior dizimista o que Ele quer fazer na igreja. Deus não fala com o membro mais antigo o que Ele quer fazer na igreja. Quando Deus quer tratar com a igreja, Ele fala com o pastor que Ele colocou na igreja. Então, o Senhor Deus, para todas as igrejas da Ásia, Ele começa as cartas escrevendo o seguinte: ao anjo da igreja tal, nesse caso aqui é Éfeso, escreva. E aí ele continua: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão e anda entre os 7 candelabros de ouro. E ele diz: conheço as suas obras. Ou seja, Deus conhece essa igreja muito bem. Ele sabe o que essa igreja faz. Ele diz: eu conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Ou seja, não é uma igreja que só faz, mas que persevera. Porque tem gente que faz, mas para no meio do caminho. Segura essa. Tem gente que é muito intenso, mas não tem perseverança. Quando pega, você diz: já era, deixa na mão da pessoa, acabou, não preciso. Olha a velocidade, mas para no meio do caminho, não persevera. Mas a Bíblia diz que essa igreja é uma igreja que faz, e uma igreja que persevera. Uma igreja que persevera. Sei que você, olha aqui, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Ou seja, vocês têm uma capacidade de discernimento incrível, uma sensibilidade espiritual fantástica. Vocês conseguem discernir quem é de Deus e quem não é. Vocês têm uma experiência muito boa. Vocês não deixam ser enganados. Olha aqui. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu. Uau! O fato deles fazerem muito para Deus, deles serem perseverantes, o fato deles zelarem pela obra de Deus, pela casa de Deus, eles estão sofrendo. Pessoas falam mal deles, pessoas jogam pedras neles, pessoas caluniam eles. Então é uma igreja que faz pra caramba, é uma igreja intensa. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Ou seja, não desistem, não ficam se lamentando. Mas aí o próprio Deus diz assim: contra você, porém, uau, aqui vem, tenho isto. Preste atenção, gente, quantas qualidades nessa igreja. Eu não classifiquei, eu não numerei as qualidades, mas são várias aqui. Agora tem uma coisa negativa com relação a essa igreja que Deus vai falar agora. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Ou seja, vocês perderam tudo. Nada do que vocês estão fazendo está valendo a pena. Vocês jogaram tudo por água abaixo. Vocês estão como o sino que soa, bate, só faz barulho. Vocês estão sendo como palha, só tem fogo, mas não chega a lugar nenhum. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, o Senhor diz. Olha como Deus é lindo. Deus está dando uma chance. Lembre de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Ou seja, se Deus revelar para você hoje aqui, que em algum momento você abandonou o primeiro amor, que você esfriou na fé, que você não é aquele crente mais intenso, você não tem uma chama acesa no seu coração, você não é mais apaixonado por Jesus como você era antes,
Você vem à igreja quando dá. Você faz quando pode. Você não se envolve. Deixa eu te falar, não é para você desistir. Não é para você sair daqui se sentindo o pior dos homens ou das mulheres. Mas é para você lembrar de onde você caiu. Ah, pastor, sabe quando eu perdi aquela paixão? No dia que alguém falou tal coisa. No dia que eu pensei que eu ia ser aplaudido e não me aplaudiram. No dia que eu pensei que iam me elogiar e me criticaram. No dia que eu pensei que todos iriam à célula e não foram. No dia que alguém prometeu e não cumpriu. No dia que meu marido falou tal coisa. No dia que minha esposa deixou de fazer tal coisa. No dia que me mandaram embora. No dia que eu criei bastante expectativa, mas Deus não atendeu o meu pedido. Aí eu caí ali. É para você lembrar. E aí depois ele diz, arrependam-se. Ou seja, se o Espírito Santo revelar isso no seu coração, é para você se arrepender. Agora preste atenção. Preste atenção aqui. Olha o que Deus está falando. Deus diz, contra você, porém, eu tenho uma coisa. Vocês perderam o primeiro amor. Agora olha o que o Senhor vai dizer. Lembre-se de onde caiu. E se Vamos lá todos. E se A gente se arrepende do quê? Do que a gente deve se arrepender? Do que é? Pecado. Então perder, esse já é o primeiro tópico da mensagem, anote. Perder o primeiro amor é pecado. Porque tem gente que diz, não pastor, eu amo a igreja Vida Triunfante. Eu amo o Senhor, que eu já ouvi disso. Eu não quero mais me envolver, eu vou quando der. Eu quero estar lá, me faz bem. Mas eu não quero fazer nada, essa paixão de estar lá, de fazer, de não sei o quê, de se comprometer, eu não quero mais. Eu não quero evangelizar, eu quero usufruir. Isso é pecado. Você fala que gosta de mim, gosta do ministério, você está me agradando. Mas a Bíblia diz que mais vale agradar a Deus do que ao homem. Segura essa. Obrigado pelo respeito, obrigado pelo carinho, obrigado pela admiração, mas isso não vai te levar para os céus. O que te leva para os céus é o primeiro amor. Então está aí, o primeiro tópico, anote. Perder o primeiro amor é pecado. Mas eu não terminei Apocalipse ainda. Vamos continuar em Apocalipse. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Deus é muito justo. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvido aí? Faz assim, faz assim, eu tenho. Então ouça. Ouça, não feche o seu coração não, ouça. Deus está falando com a igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore que está no paraíso de Deus. Então perder o primeiro amor vamos lá gente, quem vai me ajudar aí? Perder o primeiro amor pecado. Então preste atenção, com muito amor e com muito carinho. Se o Espírito Santo revelou a você, ou está revelando, que você perdeu esse primeiro amor, isso significa que você está em pecado. E existe uma saída para quem está em pecado: se arrepender. Então não é para você sair daqui hoje se lamentando, se sentindo acusado e rejeitado, não. É para você sair daqui hoje arrependido e transformado. Mateus capítulo 13, versículo 44, diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. E então cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Quem está contando essa parábola? O Senhor Jesus Cristo. Jesus está dizendo, olha, um certo homem um dia saiu e chegou num determinado campo, ele começou a cavar e encontrou um tesouro. Ele guardou o tesouro, foi para casa, vendeu tudo que tinha, vendeu o carro, vendeu a casa, vendeu a geladeira, vendeu algumas roupas, vendeu o guarda-roupa, vendeu a máquina de lavar, só não vendeu o filho e a mulher, que isso não vende.
Aí ele pegou todo aquele dinheiro, ele voltou e comprou aquele campo inteiro, porque ele entendeu o seguinte: nessa terra tem tesouro. Eu encontrei um, agora imagina se eu cavar todo esse campo, eu vou me tornar multimilionário. Sabe o que Jesus está ensinando para a gente com essa parábola? Preste atenção. A grande verdade é o seguinte: você pode ter vindo à igreja por insistência de alguém, um amigo, o seu cônjuge, um filho, o seu pai, talvez um membro da célula, tem insistido com você e você veio. Agora preste atenção, quando você vem a Jesus, você tem uma experiência tão maravilhosa com Ele, preste atenção, que aí você olha para a pessoa que insistiu com você e você diz assim: ó, você nem precisa me chamar mais, agora eu estou dentro, eu não abro mão de Jesus por nada. É isso é evangelho, isso é evangelho. O reino de Deus é isso. Você teve uma experiência com o Espírito Santo, então eu entendo que quem tem uma experiência incrível, profunda com o Espírito Santo, não abandona Jesus por nada, ao contrário, se compromete cada vez mais com Jesus. Consegue entender? Então preste atenção, olha para a sua vida, veja se você está tirando o pé do acelerador. Cuidado, que você pode estar entrando numa zona de pecado. Você pode estar entrando numa zona de pecado. Preste atenção, Deus não quer só o seu domingo, Deus não quer somente 1h30, 2 horas, 2h30 de culto, não. É fácil nós cantarmos 1 hora é pouco para ti, é fácil nós cantarmos uma vida é pouco para te amar e para te servir. O difícil é a gente colocar essa letra em prática. Eu também não estou falando para você ficar enfiado dentro dessas 4 paredes 24 horas, os 7 dias da semana. Também não é isso, que isso também não é servir. É muito mais que isso. É você exalar o perfume de Cristo por onde você passar. É você contagiar as pessoas, é você ser tão apaixonado, que por onde você passa a nuvem de glória te acompanha e vai tocando nas pessoas, e as pessoas vão se arrependendo, e a tua família vai chegando para Jesus, e você vai tendo mais experiência, e você diz: pastor, eu quero mais, eu quero assumir uma célula, eu quero ser anfitrião, eu quero ir para a célula, eu quero vir para o CCM, Centro de Capacitação Ministerial, eu quero fazer algum curso, eu quero fazer alguma coisa, pastor. Mas sabe, gente, infelizmente, às vezes, a gente está fazendo conta com Jesus. Ô Jesus, eu já orei hoje, 10 minutos. Ô Jesus, eu já fui na igreja domingo. Ô Jesus, eu já fui ontem, eu já fui no culto de casais, então hoje estou livre, né Jesus? Poxa, cara, brincadeira, velho. Então preste atenção, segundo tópico: por que a gente perde o primeiro amor? Uma pergunta: por quê as pessoas perdem o primeiro amor? Apocalipse capítulo 2, versículo 2a diz: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Então isso quer dizer que trabalhar demais, fazer demais na igreja não significa que você tem o primeiro amor. Não significa. Você pode fazer muita coisa para Deus sem amar a Deus. Você pode fazer por vários motivos: porque acostumou, porque é legal estar no ambiente, porque as pessoas reconhecem, te aplaudem, porque você se sente bem. Nem todo mundo que faz ama, está no primeiro amor, mas todo mundo que está no primeiro amor quer fazer. É igual o batismo. Você sabe que o batismo nas águas não salva ninguém, como bem disse a Paulinha aqui. O dízimo não salva, mas todo salvo quer dizimar. O batismo nas águas não salva ninguém, mas todo salvo quer se batizar. Quem consegue entender um negócio desse? É igual casamento, velho. Eu amo de paixão minha esposa. Eu amo de paixão. Você sabe, quer ver eu sair perturbado de casa? É esquecer a aliança. Eu volto, muitas vezes eu volto meio caminho. Estou atrasado. Eu fico desconcertado sem a minha aliança. Porque toda vez que eu olho para essa aliança, eu lembro dela. Eu digo: tem alguém me esperando. Tem alguém que eu a amo. E tem alguém que me ama pra caramba. Eu tenho uma aliança com uma morena de 1,77 m, que nasceu no dia 30 de maio de 1973.
Então pega a dica aí, já anota na agenda, que está perto. Ok? Agora, imagina, eu digo que a amo, quero ter sexo com ela, mas não quero casar com ela. Eu não quero ir ali no cartório, pegar R$400, pagar e assinar um papel. Que amor é esse? Faz sentido um negócio desse? Quem vive isso é porque não parou para pensar. Porque o mais difícil é se entregar, é se despir um para o outro, é entregar o seu corpo. Agora está com dificuldade, não acredita no outro, para ir no cartório e assinar um documento, não faz sentido. Então, como alguém diz que ama a Deus, mas não quer se envolver? Como alguém que diz que está no primeiro amor, que ama o Senhor de paixão, mas não quer se comprometer? Não faz sentido. Então, pode ser que algumas pessoas façam, mas não está no primeiro amor. Mas todos que estão no primeiro amor querem fazer. Quem entendeu diz amém. Ok? Então vamos lá. Anote. Apocalipse 2,4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Então, se você abandonar o primeiro amor, Deus terá alguma coisa contra você. O que quer ter alguma coisa contra você? Você tem uma barreira na sua frente, velho. Cara, eu quero ir, mas a minha vida não sai do lugar. Eu estou trabalhando, mas não rende a coisa. Eu nado, mas não saio da praia. Gente, eu me esforço ao máximo, mas quando eu olho para trás, não rendeu nada. Sabe, eu faço tudo para agradar o meu marido, a minha esposa, mas parece que quanto mais eu tento agradar, mais ele fica chateado comigo, mais ela fica triste comigo. A coisa não rende, não flui. Passa ano e sai, entra ano e sai ano, e a vida da pessoa é a mesma coisa. Tem uma barreira, você tem um muro de proteção na sua frente. Você pode vir com a velocidade que for, você bate e volta, não tem jeito. Quanto mais velocidade você vem, mais você volta para trás. Tem gente assim. Tem gente assim. O problema é o quê? Perdeu o primeiro amor. Agora, só perde quem já teve. Só perde quem? Então essa mensagem é mais para nós que já somos de Deus, do que quem está vindo pela primeira vez, que nunca teve uma experiência com Deus. Porque você só perde o que você já teve. Então veja bem, o que tem levado muitas pessoas a abandonarem o primeiro amor? É uma outra pergunta. O que tem? Escreva. O que tem levado muitas pessoas a abandonarem o primeiro amor? Vamos lá? Vamos entrar no prático agora? Quem está comigo aí diz amém. O que tem levado as pessoas a perderem o primeiro amor? Primeiro, a primeira coisa que mata o primeiro amor do crente é o convívio com o pecado. Isso é triste. Deixa eu falar uma coisa para você. Com pecado não se brinca. Não cutuque a onça com vara curta. Com o pecado não se brinca. Tem um homem na Bíblia, vários, mas um, chamado Sansão. Ele brincou com o pecado. O cara nasceu com a promessa, Adilson. Nazireu. Sabe o que significa Nazireu? Santo. Sansão, preste atenção, minha gente. Sansão é o Senhor Jesus Cristo do Antigo Testamento. O libertador. O libertador. O homem que ia libertar o povo de Deus das mãos dos seus inimigos. Mas um dia, ele percebeu que Deus era com ele. Aí ele começou a brincar com o pecado. Sabe daquela coisa? Não pega nada, não tem nada a ver, está dando certo. Com o pecado não se brinca. Sansão, um dia, ele se envolveu com uma mulher chamada Dalila. Os pais dele avisaram: você não pode se envolver com esse povo, são os nossos inimigos. Você nasceu para libertar o nosso povo dessa gente, e você vai se envolver com essa gente. E ele disse: não, eu quero essa mulher para mim. Eu quero essa mulher. E ela começou a brincar. E ela disse: Sansão, onde está a sua força? E ele disse: minha força, se você me amarrar com sete cordas novas, eu vou perder minha força. E ela foi lá, fez carinho nele, cafuné, não sei o quê, deu uma beijada, namorou, e ele, ela foi lá, pegou 7 cordas e amarrou ele com 7 cordas novas. Chamou os adversários de Sansão, está amarrado, pode vir. Quando ela disse: Sansão, acorda! Ele estourou a corda. Arrebentou todo mundo, cara forte.
Ela disse, poxa, Sansão, você não disse que me ama? Como que você está mentindo para mim? Onde está a sua força? Aí ele disse, a minha força está, se você fizer, aí ela fez. Aí ela chama os adversários e ele diz, Sansão, acorda! Ele arrebenta todo mundo. Sansão, como assim? Você não me ama? Como que pode um negócio desse? Me fale onde está a sua força. Depois de tanta insistência, ele disse, minha força está no cabelo. Se passar navalha, porque era uma promessa, não poderia passar navalha na cabeça dele. Se passar navalha na minha cabeça, o Senhor não será mais comigo. Aí ela fez cafuné nele, namorou com ele, beijou ele, abraçou ele. Ele, ela foi lá e Satanás não tem pressa. Arrancou o cabelo. Ela disse, Sansão, lá vem os filisteus. Já era. Eles pegaram, furaram os 2 olhos de Sansão. Está na Bíblia. Furaram os 2 olhos de Sansão. Sansão passou, o libertador, passou a ser escravo. Passou a fazer o trabalho de jumento. Preste atenção. Sabe por quê? Com o pecado não se brinca. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você está fazendo. Cuidado com o que você está falando. Essa é uma mensagem para nós sairmos daqui refletindo e se arrepender. Então preste atenção. Porque muita gente está brincando com o pecado. Mateus 24, 12 ao 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Perseverar. Perseverar no quê? Na fé. Perseverar na santidade, na pureza, na paixão, no primeiro amor. Perseverar. Se a Bíblia está falando que deve perseverar, porque não é fácil, gente. Olha o que diz o texto. Devido ao aumento da eu tenho uma notícia um pouco pior para você. Essa maldade só vai aumentar. Essa maldade só vai aumentar. Não espere moleza daqui para frente, não. A sua fé será aprovada. Então, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Segunda coisa que mata o primeiro amor de um crente, a falta de profundidade espiritual. Muita gente rasa, muita gente que só vem de domingo, assiste um culto e diz que é crente. Muita gente que sabe música gospel, acompanha muitos líderes no YouTube, David Leonardo, Cláudio Duarte, Pastor Isaac, muitas lives, mas não tem raiz, não tem profundidade espiritual. Não tem profundidade. Não ter profundidade significa quando vier a tempestade ou a tentação, vai te derrubar. Nós precisamos ter profundidade. Todo prédio arranha-céu que você vê em qualquer lugar do mundo tem muita profundidade para baixo. Quase que o que tem para cima tem para baixo. Por isso que ele não cai. Outra coisa, falta de profundidade na vida cristã. Você sabe quem é Cristo? Quem é o seu mestre? Quem é Jesus Cristo para você? Você acha que ele é aquela figura que algumas religiões já pintaram? Com cara de coitado, de sofrido? Que parece mais outra coisa que eu não vou falar do que um Deus forte, o leão da tribo de Judá? Não, Jesus não é aquela figura, aquilo ali é a imagem que imaginaram. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Olha, Ele é a raiz, Ele fala que Ele é a raiz de Davi, aleluia. Ele é a estrela da manhã, Ele é o sol da justiça, Ele é a rosa de Saron, Ele é o perfume perfeito, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Foi Ele que foi no inferno e tomou a chave das mãos de Satanás. Foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos resgatou. É Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos mantém vivo. Esse é o Jesus. Falta de profundidade na vida cristã. Preste atenção. Você viveu uma vida, a maioria viveram uma vida nas drogas, na cachaça, na prostituição, na pornografia, mentindo, roubando, sendo injusto, corrupto. Preste atenção. Agora você conheceu a Jesus. Você tem agora que buscar conhecer quem é esse Jesus. Isso aqui é um novo mundo, é um novo reino. Isso aqui é reino. Não é mais uma religião. Eu já fui de várias, agora eu sou dos crentes. Não.
Isso aqui não é religião, isso aqui é reino de Deus. O reino tem um rei. O reino tem um rei. No reino tem regras. Todo reino tem critérios. Todo reino tem leis. Quais são as leis desse reino? Eu quero seguir a risca. Quais são os critérios desse reino? O que o rei desse reino pensa? O que agrada o reino desse rei? O que faz ele feliz? O que faz ele sorrir para mim? O que faz ele me entregar a chave do seu reino? Eu quero descobrir os segredos da chave do reino. Aleluia. Porque se você tem a chave do reino, você entra em todos os cômodos desse reino. Você tem acesso que algumas pessoas que não têm a chave não conseguem ter. Quem é Cristo para você? Cristo me curou. Ele não é só o médico dos médicos. Jesus restaurou meu casamento. Mas Ele é muito mais que isso. Ele é muito mais que isso. Uma outra coisa que mata o primeiro amor é vivermos na era da superficialidade. Crentes supérfluos, sem raiz. Pastor, estou chateado, porque falaram para mim que disseram. Nem tem certeza, já está chateado. Um dia uma irmã lá em São Paulo, graças a Deus isso aqui não acontece, mas lá em São Paulo ficou sem ir na igreja. Aí depois de muito tempo apareceu na igreja. Aí um outro irmão olhou para ela e deu uma risada. Terminou o culto, ela estava endemoniada. Irmã, por que a senhora está possessa? Por que a senhora entrou no diabo assim? Porque eu fiquei um tempo sem vir na igreja, e eu vim hoje, a irmã riu para mim. A senhora queria que ela chorasse para a senhora? A gente ri, mas é sério, o negócio é... Mateus 13, 5 ao 6 diz, parte dela, Jesus contando a parábola para os discípulos, ele está falando de um semeador que saiu a semear. E ele diz, parte da semente caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou. Ou seja, preste atenção, esse logo brotou, vamos trazer para os nossos dias. Só vir na igreja de domingo, acontece bênção, velho. Tem milagre, Gustavo. Deus muda sim. Deus muda. Tem testemunho sim de vida. Preste atenção, vem, logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando sai o sol, o problema é quando vem as lutas. O problema é quando vem a tempestade. O problema é quando você recebe a notícia, está com câncer, mas estou servindo a Deus. O problema é quando você chega de segunda-feira e descobre que foi dispensado da empresa, você diz, mas eu sou dizimista. O problema é quando você é fiel e dedicado ao seu casamento e seu cônjuge te abandona, você diz, como assim? Eu estou fazendo casados para sempre? O problema é quando você se dedica aos seus filhos e você descobre que ele está usando droga. Aí você diz, mas peraí, eu estou dando a minha vida para eles. E aí, como que vai ser a sua vida cristã? Vai parar? Porque se a terra não for profunda, vem o sol, vem a tempestade, vem as lutas, vem as dificuldades. E aí? Vai continuar? Vai continuar? Jesus disse, saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Nós precisamos de raiz espiritual. Precisamos de raiz espiritual. Terceira coisa que mata o primeiro amor de um crente, falta de tratamento e disciplina dos crentes. O que tem de crente rebelde hoje, você vai confrontar, você vai tratar com ele, perna para quem te tem. Aí ele chega na outra igreja, ele é novato, o pastor não sabe os problemas dele, o pecado dele, trata ele como bebê, e ele fica lá com o bebê tomando uma madeira espiritual, querido, e fala mal da outra igreja, e não sei o que, na hora que o pastor dá uma confrontada, ele perna para quem te tem. Aí lá na outra igreja ele vai ser tratado como bebê, mamadeira espiritual, fazendo cafuné. Aí quando descobre o problema que trata, ele perna para quem te tem, nunca é. Aí ele diz, eu sou crente há tantos anos, mas a minha vida não muda. É porque você é bebê, você não tem raiz. Você não aceita ser confrontado, é igual aquele casal. Primeira discussão, vou para casa de mamãe, vou para casa de maninha, fica aqui, pega as suas coisas. Bebê, arruma a roupa dele e coloca uma chupeta junto para ele. Vai lá para mamãe, vai, bebê.
E tem bebezona também. O marido sai, discutiu, conversou, aí vai para casa da mãe. Também não vou cozinhar, não vou limpar a casa, vou ficar na casa da minha mãe. Ele vai chegar, não vai ter comida. É bom, bebê. Leva uma mamadeira para ela. Dá leite não para ela, leite forte para ela. Entendeu? Mas tem bebezão também na igreja. Tem bebezão no mercado de trabalho. Mas como tem bebezão no mercado de trabalho. Um mizarrão, barba. Peludo, corpo todo peludo, voz grossa. Mas na hora que o gerente chama no approach, na hora que corrige, não volta mais. Fale comigo assim, eu não sou bebê. Eu sou crente de raiz. Então fala aí, pastor, desce o cajado que eu estou aqui para ser consertado. Aleluia! Deixa comigo agora. Deixa comigo. Aleluia! Mateus 13:7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Ei, irmão, se você não tiver raiz, se você não for disciplinado, é disciplina. O que nós precisamos é de disciplina. Sabe por quê? Por exemplo, você que está no CCM, amanhã é segunda-feira, velho. Você pode ter um dia muito difícil amanhã. Se você não for uma pessoa disciplinada, o que você vai fazer? Vou faltar hoje, estou cansado. É assim ou não é? É. Aí chega quarta-feira, estou cansado, não vou na célula. Amanhã eu faço. Não, você tem que ter disciplina espiritual. Não, eu vou orar. Hoje eu não fiz o meu TSD, meu tempo a sós com Deus, eu vou orar, eu vou ler Bíblia. Não, eu estou tanto tempo sem jejuar, eu vou jejuar. Disciplina. É assim que o atleta faz. É assim que o atleta consegue ser campeão. Disciplina e aceitar ser tratado. Deixa eu te falar uma coisa. Se alguém está te confrontando é porque te ama. Quem te confronta é porque te ama. Que ninguém vai confrontar, ninguém vai querer mexer em ferida de alguém se não ama. E deixa eu falar uma coisa que eu falei de manhã. Não sei se você, quando era criança ou adolescente, teve alguma ferida na perna. Eu tinha sempre, porque a gente ia construir os brinquedos e acabava se machucando. Naquela época, na minha época, o pai não dava Hot Wheels. Hot Wheels. Ferrari. Deu um Camaro de... Não tinha isso. A gente fazia nosso brinquedo. A gente pegava uma lata de óleo, de soja, vazia, rasgava no meio, já podia machucar a mão. Rasgava, cortava ali com o facão ou com a faca da mãe, qualquer coisa, levantava uma parte dela, fazia, sei lá, como se fosse uma capota, fazia 2 furos aqui, pegava o arame grosso, colocava na lata de óleo, pegava uma havaiana velha, fazia 4 rodinhas, amarrava o cordão e saía igual louco. Sabe aqueles carros de rolemã que hoje vende aí nas lojas? Naquela época não vendia. A gente tinha que pegar madeira, facão, pá, e às vezes, pum, no dedo. Aí atrás nas oficinas de rolemã, ô senhor, ô tio, arruma rolemã aí. Imagina na Bahia, arruma rolemã aí, tio, arruma aí. Tem hora que fala que não entende, né? Estou falando do meu povo, então não fique chateado não. Eu sei quem é. Rolemã, tio, arruma aí. Entendeu? A gente tem que ter um tradutor. E machucava. Só que às vezes, presta atenção, às vezes, se a gente chegasse para a maninha, falasse, maninha, eu machuquei aqui, ó, a gente apanhava. Então às vezes a gente escondia. Só que escondia e inflamava. E se demorasse muito, a carne ficava podre. Aí maninha descobria que a gente, ficava mancando. Maninha levava no posto. Aí a enfermeira dizia, não pega anestesia. Vai ter que arrancar aqui, segura ele aí. Vai matar! Eu vou morrer! Segura ele! Depois de um tempo que arrancava a pele. Você não me ama. Mas dava 2 semanas, fechava a ferida. Você sabe que tem muito crente com a perna espiritual, o braço espiritual podre? Porque na hora que o profeta,
que a profetiza vai tirar carne podre, ele não aguenta. Só que ele não tem manhinha e painho para segurar. Ele tem outro crente com a perna podre e diz assim: é assim mesmo, eles são assim mesmo, são estúpidos. Eles não entendem. Aí, em vez de confrontar você, faz cafuné em você, como Dalila fez em Sansão. E aí daqui a pouco, era só um pedaço da perna que estava com a carne podre. Agora é a perna inteira, perde uma perna. Daqui a pouco perde a outra. E até perder a alma e perder a vida eterna com Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. É sério, que Deus tenha misericórdia. Confronto. Todos nós aqui devemos aprender e aceitar ser confrontado. Você sabe por que Deus tem confiado essa igreja nas minhas mãos? E graças a Deus, pela infinita misericórdia de Deus, ela só cresce. Porque eu já fui muito e sou até hoje confrontado. Eu nunca fugi de um confronto. A minha história me levou a isso, minha história de vida. Eu falei aqui, com 11 anos eu já empreendia, já tinha um carrinho de pipoca e 2 funcionários. Então a minha história de vida me levou a aceitar ser confrontado, velho. Porque se eu não aceitasse e se não enfrentasse o confronto, eu não sobreviveria. Eu não sobreviveria. Então a vida me forjou o homem que sou. Mas infelizmente nem todo mundo teve as mesmas oportunidades que eu tive. Mas nós precisamos, eu vejo isso muito hoje como líder, não só espiritual, mas no mercado corporativo que eu já fui também. Pessoas que não aceitam o confronto, faz bico. Doeu um pouco, sai fora. Apertou, espana, né? Assim que fala, não aperta não, senão espana, pastor. Nunca vai crescer. Quarta e última coisa que mata o primeiro amor: distração. Diga comigo, distrações. Distrações. Satanás quer distrair você. E eu vou parar aqui, hoje. Depois eu continuo outro dia. Distração. Irmão, Satanás, ele tem criado muita coisa para nos distrair. E às vezes, nem é Satanás que cria. Tem coisas que são para abençoar a gente. Mas a gente entra na distração até com a bênção. Até com a bênção. Você já leu aquela passagem que Deus fala para Moisés tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida? Então Moisés tem que negociar com quem? Com o faraó. Então Moisés chega lá para o faraó e diz: olha, Deus falou comigo, que é para você liberar o povo, que ele vai levar o povo para a terra prometida. Entra aí num processo de negociação. Diga comigo, negociação. O povo de Deus tem a mão de obra que o Egito precisa. Preste atenção. Só que eles estão sendo escravizados. E eles clamam a Deus. E Deus ouve o clamor. Todas as vezes que você clamar a Deus, Deus vai te ouvir. Os ouvidos do Senhor não estão fechados que não possam te ouvir. E as mãos a mão dele não está encolhida que não possa te abençoar. Então, em uma das negociações que Faraó quer fazer com Moisés é a seguinte, está em Êxodo 5:8. Ele diz assim, Faraó diz: mas exijam que continue a fazer a mesma quantidade de tijolos, porque o povo construía tijolos. Não pega leve não com essa gente. Dá mais, aumenta a meta. E tem um detalhe, não leva matéria-prima. Eles agora têm que ir atrás da matéria-prima e têm que entregar mais ainda no final do dia. E Faraó continua dizendo: não reduzam a cota deles, a meta. São preguiçosos. Eles são preguiçosos. E por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Mentira, não vai oferecer nada. Dá mais trabalho para eles. É o que Satanás está fazendo hoje. Pastor, não posso me comprometer porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer hora extra, porque eu tenho que fazer serviço, porque eu não sei o quê, porque eu tenho conta para pagar, e não sei o quê, se eu não trabalhar ninguém paga a conta. Vai assim. A internet, você compra, e você compra até o que não precisa, e compra o que não chega, e eu só vejo gente falando: pastor, eu perdi 4 mil, perdi 3 mil, porque eu comprei, falou que era barato e não chegou até hoje, e o Shein, é Shein, né? E o Shein, que o Shein para lá, e que o Shein para cá, e que o Shein tem, que o Shein é barato, e que o Shein tem coisa, tudo só comprando. Quando você vê, você tem uma conta, você diz: agora eu tenho que trabalhar. Aumenta a cota, Satã, aumenta a conta mercado, porque eu tenho que trabalhar. E você nunca tem tempo para servir a Deus, e a vida está passando.
A vida está passando. Eu daqui de cima eu tenho uma visão ampla, eu sou pastor, eu acabo tendo contato com muita gente. A gente vê a frequência de muitas pessoas. A gente vê. Vai ter gente que vai vir num culto hoje, infelizmente. E talvez quando ele voltar, Jesus já voltou para buscar a igreja. Aqui vai estar fechado. Cadê o pastor Isaac? Não está aqui mais. Verdade, não é brincadeira não. Pela frequência que a pessoa tem nos cultos, vai acontecer isso. Ela vai chegar para a célula correndo, desesperada, e o líder não vai estar lá, nem o anfitrião. O que aconteceu? Eu não sabia. Jesus voltou semana passada, você não está sabendo? Ah, pensei que era o Lula. Não foi Lula não, foi Jesus que veio buscar a igreja. Entendeu? Então preste atenção. Meu irmão, se comprometa com o reino de Deus. Saia dessa distração. Saia dessa vida supérflua e rasa. Deus tem muito mais para você. Fique em pé em nome de Jesus.